Olá, nós estamos no curso Creio e Pratico e hoje nós vamos ao estudo 39 com o tema Direitos geram obrigações. O foco do estudo de hoje é a obediência à vontade revelada de Deus, tanto no Antigo quanto o Novo Testamentos. Ora, não basta conhecer a verdade de Deus e não colocá-la em prática em cada um dos nossos dias. Nos meios reformados hoje há muito ensino sobre a verdade de Deus e isso é muito bom. Entretanto, a ortopraxia, isto é, a prática da ortodoxia, deve ser algo mais visto entre os cristãos. O que falamos deve ser aquilo que nós vivemos. Nesse estudo de hoje, que estamos começando, há uma breve sessão aqui no catecismo, o breve catecismo, onde vamos estudar a lei moral de Deus, os 10 mandamentos. Já vimos até aqui os privilégios de ser um crente em Jesus Cristo. Agora nós vamos ver quais os deveres destes crentes em Cristo. Em direito é conhecida a frase ou o jargão que direitos geram obrigações. Isso pode ser aplicado aqui. Recebemos de Deus muitos privilégios, como, por exemplo, ser filho de Deus aos que creem em Cristo, ser adotado na família de Deus e estar debaixo das promessas infalíveis de Deus e outros privilégios que nós temos. A pergunta 39 faz a seguinte indagação: qual é o dever que Deus exige do homem, ou exige das pessoas? Resposta: o dever que Deus exige do homem é a obediência à sua vontade revelada. Quais as referências bíblicas que nós podemos demonstrar isto? Primeiro, em Miqueias capítulo 6, verso 8, onde o profeta vai mostrar as obrigações das pessoas do povo de Deus. E ele diz, ele já demonstrou, ele o Senhor, né? Ele já demonstrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Então o profeta é muito claro em mostrar o que é que Deus pede do seu povo. Em Lucas 10, versos 27 a 28, há um interessante diálogo de um homem que estava colocando diante do Senhor a questão do amor ao próximo. E veja uma parte desse diálogo, como Jesus responde àquele judeu que estava colocando Jesus sobre a questão do amor ao próximo. O texto diz, a isso ele respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Então veja o que aquele homem havia dito, né, sobre qual seria o principal dos mandamentos e como ele deveria ser colocado em prática. Então Jesus disse a esse homem, você respondeu corretamente. E olha o que Jesus diz sobre a prática da palavra de Deus. Faça isto e você viverá. Então a ideia de que a vida cristã em abundância, ela é também se traduzida na fé que é colocada em prática, a fé que produz obras também. Em Gênesis capítulo 17, no verso 1, nós temos um texto que diz, quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele, ele disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Em hebraico, esse Deus Todo-Poderoso se chama El Shaddai. E aí, então, Deus disse então a Abraão, ande na minha presença e seja perfeito. Essa palavra, esse nome de Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, também é usado para Moisés em Êxodo 6, de 1 a 2. Deus falou a Moisés, diz o texto, e lhe disse, eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó
como Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Então, embora Deus tenha se apresentado então ao povo de Deus, o povo de Deus não conheceu a esse Deus. Veja que esse nome de Deus, El Shaddai, ele vai acentuar a grandeza divina de Deus como a fonte principal de bênção e conforto ao povo de Deus. É também o indicativo do Deus que controla os poderes da natureza e os torna subserviente aos seus propósitos graciosos. Veja quando Moisés joga aquela vara, por exemplo, ela se transforma numa serpente. Então esse é o Deus El Shaddai, aquele que faz coisas operosas. Ora, se Deus nos cerca de tantos direitos, Ele também exige de nós a obediência à sua santa e bendita palavra. Jesus disse, faze isso e viverás. Aquele homem que queria saber qual o principal dos mandamentos. Veja que Deus nos chama hoje a pensar que os direitos que nós recebemos de Deus, os privilégios, eles também vão redundar em coisas que vão nos requerer também a obediência à vontade revelada de Deus na sua santa e bendita palavra. Então, o que eu devo fazer? Eu devo ler a palavra de Deus para entender o propósito de Deus e para praticar essa palavra na minha vida. Bem, nós vamos nos outros estudos, essa é apenas uma pequena introdução e nós vamos nos outros estudos nos aprofundando acerca dos 10 mandamentos, a lei moral de Deus e como nós podemos colocar essa lei em prática. Que o Senhor abençoe a você e a sua casa. Amém.